Oi pessoal, tudo bem? Esse vai ser o primeiro vlog aqui do canal. Eu gosto muito de assistir vlogs de leitura, vlogs de rotina, de estudos. E quando eu criei o canal no YouTube, eu fiquei pensando assim, será que eu vou conseguir fazer vlogs? Já que eu sou uma consumidora de vlogs. Mas eu, ao mesmo tempo, pensava que o que eu ia mostrar no vlog, né? Porque quando a gente assiste essas meninas no YouTube, geralmente elas mostram os lugares que elas vão, restaurantes, livrarias, e eu não saio muito, então, também porque eu trabalho em casa, e por não sair tanto, eu não via muito sentido em fazer vlogs. O que eu vou mostrar, já que eu fico em casa e que a minha rotina é muito comum, então eu nunca tinha feito. Mas agora, como eu passei no curso de letras e vou iniciar o curso, eu pensei, por que não fazer vlogs sobre o curso de letras, né? Eu acho que seria interessante, até para mim como registro, já que é um curso que eu quero muito, né, fazer, que eu sempre tive vontade. Então, eu acho que vai ser bacana mostrar para vocês. Eu vou tentar fazer, não sei como é que vai ser, né? E também, eu não gosto muito de assistir vlogs muito longos, de 40, 50 minutos, até porque minha rotina não permite que eu pare esse tempo para poder assistir um vlog de 40, 50 minutos. Eu gosto muito dos vlogs menores, de até 30 minutos, 20. Então, quem sabe eu consiga fazer vlogs menores sobre a minha rotina de estudos. Vamos ver se vai dar certo. Bom, e para começar aqui, eu quero mostrar para vocês os cadernos que eu comprei, cadernos no plural. Esse período eu vou fazer 5 disciplinas. E essa, para quem não sabe, essa é a minha segunda graduação, né? Eu já sou formada em oceanografia e também já tenho mestrado em oceanografia pela Federal do Maranhão. Então, eu já tenho uma experiência, né, com graduação e até já tinha conversado com uma amiga que eu queria fazer diferente, né, nessa nova graduação, tomar decisões diferentes, fazer coisas que... Tô pegando outro caderno. Fazer coisas que eu poderia ter feito lá e acabei não fazendo. E uma delas é o caderno. Na oceanografia, eu tinha aquele caderno de 10 matérias por período, né? Então, eu tive muitos cadernos. Só que eu estudava muito por resumos. E até no começo do curso, muitas pessoas vinham, né? Muitos alunos, colegas, perguntavam se eu tinha feito os resumos, né? Na semana de provas. E então eu fazia os resumos e eu fazia em folhas, né? Então ficava separado e a gente acaba acumulando muita coisa, né? Ao longo do curso. Então o que eu pensei? Eu vou fazer 5 disciplinas esse período, por que não ter um daqueles cadernos de uma matéria que vem geralmente 90, 80 folhas, 80 folhas. E aí, nesse caderno, eu escrevo as aulas e já faço os resumos aqui, fica tudo num lugar só. Não fica folhas separadas, né? Jogadas. E muitas vezes depois a gente acaba jogando fora. Então, ou fica acumulado, né? O que eu quero é não ter que acumular muita coisa nessa nova graduação. Então, eu comprei 4 cadernos. Em um kit vendido na Amazon. Só vinha 4, não vinha 5. Mas eu tinha um caderno aqui separado, então
eu vou mostrar pra vocês. Bequinha tá aqui tentando dormir e se lambendo. Bom, o quarto tá um pouco escuro porque eu tô de frente com uma janela, mas a luz incomoda muito a minha vista. Então eu deixo um pouquinho fechado, abro do outro lado pra entrar luz, né? E não ficar essa luz aqui no meu rosto. Eu tenho muita sensibilidade, então eu não gosto. Se ficar um pouco escuro, desculpem, mas fica melhor pra mim, né? Comprei os cadernos, então, muito fofos. Esse aqui eu já até tinha essa capa, que é do cachorrinho. Acho muito fofo. Esse é um. Então, esse aqui é a outra capinha. Quando eu comprei, lá tinha no site outras capas. E quando chegou, veio outras capas, então... E esse aqui. Então, são 5 disciplinas. Cada disciplina é um dia da semana. E tem mais um aqui. Esse caderno aqui, ele é bem maior. Ele tem 200 folhas e eu já tinha ele. Eu usei pra estudar pro vestibular, né? E como ele tem mais folhas, eu deixei ele pra disciplina de inglês. Que é o que vai me demandar mais cuidado, porque o meu inglês não é muito bom. O meu inglês é aquele inglês de tradução de artigos. Eu traduzia muito quando eu fiz oceanografia, o mestrado, né? A gente lê bastante. E eu sei escrever pouco e compreendo alguma coisa. Então, eu sei que eu vou ter um pouco mais de dificuldade com o inglês. E aí eu vou ter que estudar mais. Então, eu reservei um caderno maior para poder fazer justamente isso, né, que eu falei. As aulas, os resumos, e aí, quem sabe, fica até para um próximo período. Eu acho que assim vai dar certo, não vai acumular muita folha solta. Eu também não tenho muito lugar para ficar guardando, então eu acho que vai ser bacana. Ao final serão muitos cadernos? Talvez sim. Vamos ver se isso vai dar certo nesse primeiro período. E aí, se der, vou continuar com essa ideia. Se não, no próximo eu compro um caderno mesmo só de 10 matérias para estudar. Vamos ver se dá certo. Bom, gente, nesse dia que eu gravei o vlog, né, o primeiro dia do vlog, eu fui dar uma revisada no que eu já tinha estudado um pouco do inglês. A minha amiga disse que eu poderia começar estudando o Simple Present, que é um tempo verbal que é muito usado para rotinas, hábitos, atividades, né, do dia a dia, profissão, para se descrever para alguém. Então, eu já tinha estudado, na verdade, já tinha visto um vídeo falando sobre o Simple Present e o vídeo era em inglês e fazia com que a gente também falasse inglês. E eu treinei o meu inglês, que é o que eu tenho que fazer, né? E aí, aqui é uma revisão. Eu tava fazendo o meu resumo sobre o conteúdo e mais pra frente eu também pretendo fazer um outro resumo pra ver se fixou realmente na minha cabeça. Então, pessoal,
Eu falei pra vocês antes, né, no começo do vlog, que eu ia usar um caderno que eu já tinha aqui em casa. Um caderno que eu usei para estudar pro vestibular, né? E esse caderno eu separei 2 disciplinas. E ele sobrou muita folha, né? Porque eram as disciplinas de matemática e química que foram as que eu menos estudei pro vestibular. Química eu até gosto e entendo alguma coisa, mas matemática eu sou péssima. E eu só estudava assim na base do ódio. Eu só estudava porque tinha que estudar e eu dava o meu mínimo na hora de estudar matemática para o vestibular. E tô procurando um ângulo bom aqui, porque como eu falei anteriormente, eu trabalho aqui de frente para minha janela e a luz acaba me incomodando, então eu tô procurando um lugar que não fique tão escuro na hora de editar o vídeo, né? Então, esse caderno, ele sobrou muitas folhas, porque eu estudei matemática e química, não foi tanto assim. E aí ia ficar assim, as 2 disciplinas, as 2 matérias ficaram no meio do caderno. As folhas que sobraram ficaram no meio do caderno, né? Entre as 2 matérias. Então, eu pensei melhor, não, eu vou comprar um caderno mesmo, igualzinho, eu comprei igualzinho ao que eu tinha, só que esse, ele veio com menos folhas, ele veio com 160 folhas, é igualzinho. E aí eu deixei esse caderno para a disciplina de inglês. Nesse primeiro período vai ser expressão oral e escrita em inglês. E aí, se eu não me engano, pela grade que eu vi, terá mais 2 disciplinas de inglês, que é como se essa aqui fosse o básico, e aí vai ter o intermediário e o avançado. Então, esse caderno vai ficar para a disciplina de inglês, todinho. Então, como ele tem muita folha, vai dar, né? E aí, no dia que ele chegou, eu já fiz até uns trabalhos manuais. Eu não sou muito boa de trabalho manual, eu sou péssima. Mas eu fiz umas gambiarras, porque eu não vou ter agenda. Na verdade, eu tenho um caderninho que eu anoto as coisas do trabalho. E aí, eu tô pensando em levar pra anotar algumas coisas. Vou ver se eu levo. Senão, vai ficar mesmo só pro trabalho, porque senão vai ficar misturando coisas. Na verdade, esse caderno aqui, ele é uma agenda, né? Um planner da Tilibra. Não, da Jandaia. Jandaia não é Tilibra. E eu sempre coloco o que eu tenho que fazer do trabalho no dia, né? Dia 9, o que eu fiz do trabalho? No caso hoje, né? Dia 9, o que eu fiz do trabalho? Aí eu boto. Tan. Quando eu tô muito cheia de coisa, aí eu já coloco a lista de coisas pra fazer. E aí vou só marcando o que eu fiz, o que eu não fiz, o que ficou pro dia seguinte e tudo mais. E é isso que eu queria fazer com esse caderno, tanto com essa agenda, tanto para as coisas da faculdade quanto do trabalho. E aí por isso que eu pensei em levar. Vou levar hoje, né? Começa hoje as aulas. Vou levar hoje e ver se eu levo uns outros dias ou não. Eu acho que eu vou acabar não levando. Quando eu fiz minha primeira graduação, eu lembro, eu acho, nem sei, faz tanto tempo. Eu acho que eu tinha uma agenda, eu acho. Porque eu já fiz confusão com antiguidade, que foi uma beleza. Se alguma amiga minha estiver assistindo esse vídeo e lembrar da confusão que eu fiz com oriental e ocidental num trabalho de geomorfologia, foi porque eu anotei no caderno e ficou solto e eu confundi o que era oriental com ocidental. E aí a culpa acabou ficando com o aluno do outro grupo que pegou o tema certo e eu fiz
o meu grupo fazer o trabalho do tema errado, mas como eu era muito certinha, o professor acabou acreditando em mim e aí ficou como o certo. Eu não vou ter agenda agora. Então, o que eu fiz para esse caderno aqui e para os demais também? Eu colei os meus post-its. Eu vou filmar bem melhor para vocês. A gambiarra que eu fiz foi essa. Eu colei vários post-its, quase como se fosse 24 post-its, né? Que dá o dia. E para anotar o que tiver que anotar da disciplina. E aí, por dia, eu vou colocar a data e o que tiver de atividade vai ficar assim. Vamos ver se dá certo, né? Porque eu não vou ter agenda agora. Eu acho que não tem necessidade, por enquanto, de ter agenda só pra isso. Não sei se eu falei nos vídeos anteriores que compõem esse vlog, que algumas coisas que eu tive na primeira graduação eu não vou ter agora. Então, até porque eu não vejo tanta necessidade assim, sabe? E aí, eu tô fazendo esse tipo de gambiarra. Então, vamos ver se dá certo, né? Hoje começam as aulas, eu não sei realmente se vai ser aula, porque parece não, amanhã, dia 10, vai ter um evento chamado Acolhimento Acadêmico lá na UEMA, que eu acho que eles vão apresentar os cursos, o que a universidade tem para oferecer para o aluno. Então vai ser um evento para todos os cursos noturno. Então eu creio que amanhã não vai ter aula. A gente vai se deslocar lá do curso de letras para esse prédio que vai ser lá, que é até bem próximo, graças a Deus, porque para andar de noite ali, Deus me livre. E eu acho que vai ser isso, a gente vai pra lá, deve ser algum auditório, não sei. E hoje eu não sei se vai ter aula mesmo, talvez seja uma apresentação do curso, né? Porque esse tal de acolhimento acadêmico vai ser pra falar da universidade. E geralmente, ao primeiro dia de aula nunca tem aula mesmo, a não ser que o professor queira, né? Eu nem sei se é homem, se é mulher. Mas esse aqui é o meu caderninho da segunda-feira da disciplina morfossintaxe da língua latina. Será que é latim? Que a gente vai estudar? Não sei. Realmente não sei de nada, nem pesquisei, não deu tempo. E aí eu fiz a mesma coisa, como eu não vou ter agenda, eu fiz coloquei os post-its aqui, ó, e grudei com fita, porque os post-its que eu comprei não são bons. Eles não grudam direito e aí eu colei com fita mesmo. Esse aqui eu ganhei da minha amiga Nádia. Esses aqui até grudam, mas como fica assim, pode cair, né? Aí eu fiz assim. É isso. Minha filha vai ficar aí enquanto eu vou lá pro curso, tá bom? Oi pessoal, mais uma vez aqui. A última parte do vlog eu disse que as aulas iam começar. De fato começou. Na verdade, segunda e terça foram os dias de acolhimento acadêmico. Na segunda-feira, o Centro Acadêmico de Letras acolheu os novos alunos. Eles apresentaram pra gente como é o curso, quais são os auxílios que a universidade proporciona para os alunos. E na terça-feira foi o acolhimento realizado pela universidade. Foi a primeira vez que a UEMA realizou o acolhimento acadêmico e eles separaram por horários para abranger todos os alunos, né? Esqueci de colocar
o microfone. Então, foi a primeira vez que a UEMA fez o acolhimento acadêmico para os alunos e eles dividiram por horários para abranger todo mundo, né, que está entrando. Então, o curso noturno, os cursos noturnos foram pela noite e a gente teve contato, né, com a direção da universidade, né, foram vários pró-reitores e tudo, o reitor, teve música, né, teve DJ para quem gosta, e teve também 2 professores que são egressos da universidade, né, que foram alunos da UEMA e hoje são professores da UEMA. Contaram as histórias, né, deles, foi bem interessante. Teve uma professora que ela me lembrou muito uma amiga minha, pelo jeito de falar, pelo jeito de gesticular, me lembrou demais. E eu me emocionei com a história dela porque, como eu já fiz o mestrado, né, sei mais ou menos como é, né, como a gente passa, né, as situações que a gente vive ali dentro da universidade. Foi bem legal, mas eu tava mesmo afim, era de ter aula. Aí eu cheguei em casa e disse pros meus pais, eu quero aula, eu fiz vestibular, foi para assistir aula, para passar e assistir aula. Oi pessoal, esse videozinho aqui foi no dia do acolhimento acadêmico que a universidade organizou. Eu tava esperando o papai na frente do prédio de letras. E esse dia foi no dia que teve aula, graças a Deus. E eu fui, esse é o caminho, né, que eu faço para ir para a faculdade. Não é o caminho todo da minha casa para a faculdade, mas eu quis filmar esse trechinho porque eu acho muito bonito, assim, o pôr do sol, né? O sol tá se pondo nesse horário que eu tô indo. Eu vou no horário de 6 horas da noite, né? No caso. E a filmagem ficou legal porque eu consegui pegar a entrada da universidade bem direitinho, saiu o nome da universidade. Achei legal e aí eu coloquei aqui para vocês olharem também. O prédio de letras também é bem na entrada da universidade, logo depois dessa rotatória, nessas árvores aqui, ele fica atrás dessas árvores. E à noite é bem iluminado, graças a Deus. Então a gente teve aula ontem, na quarta-feira. A disciplina se chama Leitura e Produção Textual, foi bem bacana também. E já tem texto para ler. Então eu vou tentar fazer aqui um filmezinho do vlog, né, da leitura que eu vou fazer. Já é para a próxima aula, mas como eu tô mais ou menos livre do trabalho, né, não tem tanta coisa, então eu vou fazer logo para me organizar e vou tentar fazer isso, né, a cada aula, se tiver atividade, e mesmo se não tiver, até para revisar a aula, eu vou fazer no dia seguinte. Já revisei também a aula, foi bem legal. E vou gravar aqui pra vocês, tentar gravar, né, porque eu não sou muito boa nessas coisas. Então, sobre a aula de leitura e produção textual, foi uma aula introdução, né, a professora, ela nos apresentou o que vai ser essa disciplina, então ela falou como a gente vai trabalhar a disciplina, quais são os objetivos. Então eu já fiz um resumo com as minhas palavras sobre o que foi a aula, né? E aí ela também falou que era leitura, o que é produção textual. É muito interessante essa disciplina, né? Porque todo curso precisa dessa disciplina, como ela falou na aula. E aí eu me lembrei que na época da oceanografia, a gente não teve essa disciplina. Ela disse que lá na UEMA
todo curso tem. Todo curso de graduação tem. Então, assim, é bem interessante porque ela vai nos possibilitar com que a gente escreva, produza textos científicos, né? E a gente não tinha isso lá na oceanografia na UFMA. Então, aí eu já dei uma pesquisada também, porque aqui diz, na aula dela, estava dizendo, né, o que é produção textual. Aí eu fiz com as minhas palavras, disse, é organizar as ideias, considerar o leitor, não o subestimando. Muitas vezes tem muitos textos que são óbvios, que a professora disse que faz com que a pessoa que está lendo não pense, não raciocine, não tire o melhor dessa pessoa que está lendo. Então, ela disse que a gente não pode subestimar o leitor. E também a produção textual, ela usa recursos linguísticos adequados e produz sentidos coerentes. Eu fui pesquisar o que seria recursos linguísticos. Lá na aula dela, ela disponibilizou o slide, mas não vem dizendo. Então, eu fui dar uma pesquisada. Os recursos linguísticos são formas usadas, né? São os artifícios para expressar as experiências comuns de forma original, motivada ou poética em um texto. E aí tem 3 grandes grupos de recursos linguísticos. Eu só fiz dar uma olhada porque possivelmente a gente vai ver isso em aula, então deixei para depois. Gente, eu quis gravar um vídeo durante a minha leitura do artigo que a professora passou sobre leitura e produção textual. E eu estava usando o aplicativo Samsung Notes, que é muito usado em tablets. E ele é muito bacana, porque dá para usar a canetinha, os marcadores, né? Ele é muito mais funcional e eu acho que é muito melhor em tablets. Mas eu não tenho tablet ainda, porque se Deus quiser eu vou conseguir comprar um. E eu comecei a usar no notebook, consegui usar bacana no notebook, mas eu acho que no tablet com certeza é muito melhor. Mas é isso, uma forma de profetizar que terei um tablet até o final do ano, se Deus quiser. Então, gente, esse foi o texto que eu li. Demorei bastante para ler. Acho que foi 1h30, mas eu consegui entender, assim, é um texto, a estrutura do texto é diferente do que eu estava acostumada na oceanografia, né? Achei que, no caso aqui, os resultados e discussão e as considerações ficaram repetitivos, sabe? O mesmo conteúdo que tinha no resultado e discussões também tinha nas considerações finais. E eu não sei se todo texto na área de letras é assim, mas vamos ver daqui pra frente, né? Tive que pesquisar algumas coisas, né? Mas eu acho que foi bem proveitoso. É um texto que fala sobre... Alguém tá usando furadeira. É um texto que fala sobre a leitura, né, no âmbito acadêmico e como os alunos eles chegam com essa dificuldade na leitura, nesse aprofundamento da leitura, como os alunos chegam com dificuldade de leitura, de pensamento crítico, né, nessas habilidades que são necessárias para a produção de textos acadêmicos. Muitos alunos não conseguem analisar um texto de forma mais profunda, porque não tem o hábito da leitura. E o texto ele fala justamente isso, né? Que o hábito da leitura ele deve ser incentivado desde a infância. Quando o aluno ele lê desde criança, tem esse hábito de leitura, ele consegue fazer conexões mais
aprofundadas, né, sobre o texto, consegue argumentar melhor, consegue escrever melhor, né? Ele tem um vocabulário melhor e ele tem o pensamento crítico mais, né, aprofundado. Bem interessante esse texto. Fala também daquela pesquisa, né, que foi amplamente divulgada nas book reads, digamos assim, que falava sobre a perda de leitores aqui no Brasil, né, e que, engraçado, a classe A, que é a classe de maior renda, é a que tem menos leitores, né? A leitura caiu de 76% para 67%, né? Os ricos não leem. E legal também porque o texto traz comentários de autores conhecidos como Milton Ratum, a Conceição Evaristo, a Ana Maria Machado, bem legal também. E aí o texto ele propõe pra gente qual seria essa solução, né, para que os alunos pudessem ter um aprofundamento melhor na leitura e na escrita. Muitas universidades elas já vêm fazendo oficinas de escrita, oficinas de leitura, monitoria, né, entre pessoas para desenvolver esse hábito. Bem legal, achei bem legal. E o professor ele tem que estar sempre buscando formas para incentivar o aluno, né, na verdade, incentivar a comunicação entre ele e o aluno para que o aluno consiga desenvolver essas competências que são tão importantes na academia quanto profissionalmente, né? Ainda mais se tratando de cursos de licenciatura. Gostei demais do texto e grifei aí, né? Vocês estão vendo que tá um pouco borrado, mas é porque eu fiz as minhas anotações no Samsung Notes. E aí eu transformei em PDF para poder, no dia da aula, eu levar esse texto no meu celular. E aí eu salvei em formato PDF para poder abrir, porque eu não vou imprimir esse texto. E aí eu salvei tudo que tá em roxo, o que eu achei relevante, né, do texto, e tudo que tá aí nessa cor rosa, bem murcho, são referências, né, que pode ser que eu use um dia, pode ser. E ao final, e também eu marquei alguns trechos em verde, porque eu tive que pesquisar, né, eu não sabia o que era. A classe A eu pesquisei a renda familiar. E eu também fui pesquisar essa metodologia aqui, função de unidade de registro, eu não sabia o que era. Minha cachorra tá latindo. E aí ao final eu fiz as minhas anotações no Word e passei para cá. Então ficou salvo também ao final do texto. Gostei demais da leitura. Oi pessoal, esse vai ser a última parte do vlog. Venho comentar com vocês sobre a última aula que eu tive essa semana, porque na sexta a gente não teve aula. Tá tendo uma greve de ônibus aqui em São Luís e a professora decidiu cancelar a aula, né, devido à greve. A professora de Libras, então a gente só vai ter Libras na semana que vem, se tudo der certo, né, se não tiver greve ainda de ônibus, porque geralmente as greves aqui estão durando muito tempo. Então, a última aula da semana que eu tive foi inglês, né, introdução à expressão oral e escrita em língua inglesa. E foi bem interessante, né, o professor quis conhecer todo mundo e todo mundo começou a falar sobre por que estava estudando letras, o que sabia do inglês, né. Tem algumas pessoas que sabem mais, tem algumas que sabem menos, que sabem o básico. E eu tenho que estudar, porque
ele começou a falar, né, inglês com as pessoas que sabiam falar inglês, mas ele não passou a aula toda falando inglês. E eu tenho muita dificuldade de entender, né, de compreender o que ele está falando. Eu consigo compreender algumas palavras soltas, né, acabam ficando soltas na frase. E aí acabo não entendendo. Então eu tenho realmente que estudar não só a parte de escrita e leitura, eu tenho que estudar a conversação para tentar entender quando alguém está falando. E a atividade que ele passou, né, uma das primeiras atividades que vai ser a primeira avaliativa, seria um plano de ação nosso de como é que a gente vai aprender inglês ao longo desse semestre. E é uma coisa que eu já venho fazendo, né? Eu já venho estudando. E aí a gente tem que apresentar para ele um plano de ação. E aí eu tô pensando como é que eu vou apresentar isso. Já tenho quase estruturado, né? Porque eu já sei mais ou menos o que eu tenho que estudar, pelo menos para esse início. Mas a forma como eu vou apresentar lá é que eu ainda não sei. Mas ainda tem tempo, que é só para abril. Tempo, né? Ainda tem. Então é isso, pessoal. O vlog, esse primeiro vlog do canal vai ficar enorme. Eu vou editar, tentar diminuir algumas coisas. Não sei se eu vou conseguir, vai ficar enorme mesmo. Espero que vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo. Sinto-se à vontade para comentar aqui, né? Escrever nos comentários. E a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal. Um beijo, até mais!